E na verdade Deus age de formas diferentes com cada pessoa. Então, por exemplo, eu sou instrumento de cura na vida dessa amiga, mas o João veio para ser instrumento de cura na minha vida. Bem-vindos a mais um vídeo da Mari. Os últimos vídeos que eu compartilhei dessa série de relacionamentos interpessoais foram gravados lá em fevereiro. E eu fui gravando o passo a passo do que eu estava sentindo, do que estava acontecendo. Que existem sim pessoas que vieram para a nossa vida para nos confrontar, para a nossa evolução, que é o caso do meu pai, né? Eu até falei com uma terapeuta uma vez que meu pai veio para me confrontar. Foi a forma com que ele aprendeu a lidar com as situações da vida, né? Provavelmente ele não recebeu palavras de incentivo, palavras de conforto, carinho durante a infância e adolescência dele. Então, meu pai simplesmente replicou tudo que ele aprendeu durante a vida e replicou, né, na criação minha e do meu irmão. E eu já falei aqui que a gente não pode julgar os nossos pais, né? E eu julgava muito. Então eu passei por um processo de cura muito grande em relação a isso, que eu vou falar lá na outra série, Processo de Cura. Mas eu precisava voltar para esta série e gravar o restante dos vídeos que fazem parte dessa sequência. Porque nos últimos 2 vídeos eu precisava de uma resposta efetiva e eu só tive a resposta oficialmente da forma como eu deveria agir agora em abril. O mês de abril foi um mês extremamente intenso para mim, porque eu realmente precisei me desconectar novamente das redes sociais para entender o meu caminho, entender o que de novo Deus estava querendo me dizer. E foi justamente na semana que eu me afastei novamente das redes que eu obtive a resposta daqueles vídeos. Então, durante esse mês de abril, que foi extremamente intenso, eu percebi que tem uma pessoa que Deus colocou na minha vida para espelhar o relacionamento que eu tinha com meu pai. E eu não estava entendendo isso. Eu fui captar essa mensagem agora, na semana passada. O que isso representava na minha vida, esse espelhamento. Eu falei sobre isso nos vídeos anteriores, sobre essa repetição de padrão que estava acontecendo na minha vida. E Deus colocou o João na minha vida para que eu olhasse para a relação que eu tinha com meu pai. Porque assim, eu tenho a impressão que eles são muito parecidos em comportamento, em questões assim. Do mesmo jeito que eu sou usada por Deus como instrumento de cura na vida da minha amiga, eu achava que eu seria usada como instrumento de cura na vida de todo mundo. E na verdade Deus age de formas diferentes com cada pessoa. Então, por exemplo, eu sou instrumento de cura na vida dessa amiga, mas o João veio para ser instrumento de cura na minha vida. No momento, foi isso que eu entendi. E eu achava que eu ia ser a última bolacha do pacote na janela do avião, assim. Que eu iria sentar na janelinha do avião e para ajudar a ver o que estava acontecendo lá fora, entendeu? E na verdade foi ao contrário. Ele que veio trazer luz e discernimento para minha vida. Então, de várias formas, né? E Deus coloca pessoas assim na vida da gente. E a gente precisa observar. Às vezes a gente quer fazer muito pelo outro e na verdade é o outro que já está fazendo muito por você e você não percebe. Então eu sentia esta questão da minha mudança de comportamento depois que eu conheci o João,
Mas eu não tinha essa noção de que ele era usado por Deus para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Então, o vídeo passado eu falava sobre a trave no olho da gente, né? Sobre a leitura que eu vi na igreja. Gente, é uma trave enorme que fica na nossa vista, porque eu estava olhando muito mais o que eu poderia fazer na vida dele e não estava enxergando o que ele já tinha feito na minha vida. Então, gente, né? Vamos observar melhor o nosso entorno, quem são as pessoas que Deus coloca na nossa vida. E o que esse espelhamento todo em relação ao processo de cura, a cura da relação com meu pai veio me dizer? Que o meu pai eu tinha muito confronto com o meu pai e de certa forma eu tinha confronto com o João também quando a gente se conheceu. Tinha atritos, né? E assim, o que eu observei nos últimos tempos é que à medida que eu fui curando a relação com meu pai, de certa forma eu fui curando a relação com o João também. Então a gente parou de bater de frente, eu parei de ser a mulher tomadora de decisões, que iria, sabe, que ficava atormentando a vida dele. Sim, eu fiquei atormentando a vida dele. Não sei nem se ele assiste esses vídeos que eu compartilho aqui, né? Mas em todo caso, João, desculpa aí a encheção de saco várias vezes na tua vida, mas enfim. Te agradeço por todas as coisas que você fez e talvez você nem saiba a forma com que você me ajudou todo esse tempo, desde que a gente se conhece. Mas, assim, eu me transformei numa pessoa completamente melhor. E à medida que eu fui observando mais, fui me curando, na verdade, eu fui curando a mim mesma durante todo esse período de 2022 para cá. Eu fui curando a mim mesma e fui observando que a mudança de comportamento, as minhas mudanças de comportamento refletiam em mudanças de comportamento, tanto do meu pai quanto do João. Desde de questão da energia feminina, que eu estava extremamente energia masculina quando a gente se conheceu, e o meu pai sempre falava, várias vezes já tinha falado para mim, mulher briguenta, não, mulher briguenta desse jeito, você não vai conseguir um namorado. E falava, não tinha vergonha de falar. E eu achava aquilo uma afronta para mim. Eu fiquei sabendo que o João estava lendo a Bíblia, ele compartilhou lá nas redes sociais dele, e aquilo me chamou a atenção no sentido, cara, eu acho que eu tenho que ler a Bíblia também. Então, de certa forma, o João também fez parte dessa reconexão com Deus e dessa ligação cada vez maior e de me trazer mais para perto de Deus, de melhorar o nível, aumentar o meu nível de espiritualidade. Ele fez parte disso. E com relação à energia masculina e feminina, o meu pai falava isso, e de certa forma eu mudei também o meu comportamento, melhorei o meu nível de merecimento por causa de algumas atitudes do João em relação a mim. E eu aprendi a duras penas que eu merecia, a forma com que eu merecia ser tratada, né? Então, às vezes a gente acha que a gente levar um não, por exemplo, é uma afronta, e não. É um cuidado de Deus para que a gente chegue onde a gente precisa chegar. Então, tanto o meu pai, da forma difícil que foi dele passar algumas coisas para mim, como a minha amizade com o João, me fizeram ser a pessoa que eu sou hoje, evoluir para a pessoa que eu sou hoje. Só que foi na base do confronto. Mas as coisas foram melhorando a partir do momento que eu mudei.
Não eram, tipo assim, não era eles que tinham que mudar, eu tinha que mudar. E foi melhorando, as coisas foram melhorando depois que eu mudei. Então, hoje eu vejo que eu sou muito grata a Deus por ter colocado, né, o João na minha vida para mostrar o que eu tinha que curar na relação com meu pai. E grata também pelos livros que ele me deu, pelas, sei lá, palavras que ele me deu nos momentos que eu precisava, de realmente pedir conselho assim, cara, o que você faria nessa situação? E ele foi muito honesto, assim, em vários momentos e inclusive nos momentos de silêncio eu aprendi muito. Que daí eu era uma pessoa que enchia muito saco, através de mensagens, inclusive, enchia muito saco, mandava muito vídeo para ele, assim, achando que ele tinha que entrar no processo de cura dele. Pode ser que a minha mudança de atitude, de comportamento, influencie ele, mas não sou eu que tenho que fazer isso, né? Ele precisa fazer isso por conta própria, não sou eu. Então, João, me desculpa pela encheção de saco várias vezes aí, tá? Mas então esse vídeo era para falar do espelhamento. Eu acho que eu precisava falar dar nomes hoje, né? Dar nomes às pessoas que apareceram, que Deus coloca, né? Eu já falei em outros vídeos de pessoas que apareceram na minha vida para me ajudar em me conduzir nos momentos difíceis. E eu precisava falar hoje que o João foi usado dessa maneira, que Deus usou o João dessa maneira para me ajudar a encontrar o meu caminho, a encontrar a minha espiritualidade, a evoluir nesta questão e a curar a relação com meu pai. Até o próximo vídeo!